E aí pessoal, hoje tô gravando esse vídeo, dia 24 de abril, sexta-feira. Tô fazendo esse vídeo em substituição ao que seria a nossa aula da quarta-feira, dia 22 de abril. A aula, né, como a maioria de vocês sabem, a maioria de vocês estava presente, seria pela live. Eu tive alguns problemas, não consegui fazer com que a live acontecesse. E aí eu procurando ajuda de um técnico de informática, ele desconfia que pode ser o problema na placa de vídeo. O meu notebook é um pouco mais antigo, também pode estar dando problema. Então eu vou fazer o seguinte: enquanto eu não resolvo esse problema do meu computador, eu vou continuar fazendo os vídeos, né, gravando os vídeos das videoaulas. Dessa forma, a gente utilizando os slides das aulas e eu tentando interagir minimamente no canto da tela com vocês, enquanto eu tento resolver essa questão. Eu vou formatar meu computador, vou ver se consigo dominar melhor a ferramenta da live, lá no YouTube. No primeiro dia, naquela sexta-feira, dia 17, que a gente fez, até que funcionou, né? Alguns alunos reclamaram que em poucos momentos teve algum travamento, mas pouco, né? Não foi tão significativo, mas funcionou. Mas mesmo assim, constantemente ali no gerenciador de streaming que eu estava usando, que eu não sei mexer muito bem ainda, que é aquele OBS, e depois até o aluno, o Elifas, me sugeriu usar o XSplit Broadcaster, eu ainda não consegui dominar ele. Mas mesmo ali, no gerenciador do streaming, estava aparecendo que a resolução minha não era ideal, eu já tinha tentado outras, estava aparecendo que uma mensagem de erro esporadicamente, de que o YouTube não estava recebendo um volume de vídeo necessário. Então pode ser problema no meu computador, pode ser problema na conexão na internet, pode ser uma série de coisas assim. E aí, infelizmente, na quarta-feira, dia 22, a gente não conseguiu fazer a live. Então eu preciso de um tempo para conseguir adaptar isso. Na semana que vem eu vou ver se eu formato meu computador, vou fazer esse teste de placa de vídeo aí, ver se eu aprendo a mexer um pouco melhor com essa questão da live, com os programas que gerenciam o streaming. E enquanto isso, pra gente não ficar parado, eu vou fazendo as videoaulas mesmo. Eu sei que vocês preferiam, pelo menos alguns alunos que me deram feedback, preferiam a live no YouTube por ser mais interativa, vocês poderem, através do chat, fazer perguntas em tempo real, a gente, mais ou menos em tempo real, né, tem um pequeno atraso, mas a gente consegue ter uma interação maior. A videoaula ela é gravada, estou gravando aqui agora, coloco lá no YouTube, eu vou mandar o link para vocês. Esse link vai ficar naquela pasta de avisos, né? Não tem tanta interação, mas eu acho que logo a gente consegue voltar com a live. Eu vou me organizar. Eu queria ter resolvido isso já ontem, hoje acabou não dando tempo. E logo a gente volta para as lives. E aí a ideia como esse processo todo, né, de afastamento social, de pandemia, em que a gente não está tendo atividade presencial, é tudo muito novo para mim, para vocês, e um momento de grandes incertezas em que a gente não sabe quanto tempo isso dura e de que forma que a gente caminha. É um aprendizado constante, né? Eu mesmo já tentei estabelecer um cronograma com vocês, aquele cronograma que está lá no Google Drive já está totalmente furado por conta minha mesmo, de não ter conseguido cumpri-lo, e a gente vai readequando. Eu estou pensando agora no momento, inclusive sobre isso, eu estou aberto a qualquer sugestão. Se vocês quiserem me mandar alguma sugestão de alguma forma que a gente conduza as atividades, fiquem à vontade. Pode me chamar no WhatsApp, pode mandar naquele e-mail lá que eu criei para a disciplina mesmo, né? Aquele anatomia e fisiologia.etap@gmail.com, ou pode me chamar no WhatsApp. Eu tô pensando por hora a gente fazer o seguinte: a gente tinha aulas segundas, quartas e sextas, né? Aula de mais ou menos 1h20, né? Dois momentos de 40 minutos. Acaba que o tempo útil de aula não é 1h20, né? A gente gasta um tempo com a chamada, gasta um tempo com o aluno chegando na sala, gastava um tempo no final da aula. Então vamos pensar que de tempo útil de cada aula daria ali 1h10, no máximo, mais ou menos.
Eu vou tentar fazer nesse momento, então, que a gente se mantenha ativo pelo menos nas segundas, quartas e sextas. Eu vou tentar postar material para vocês nesses 3 momentos da semana. Então hoje, sexta-feira, dia 24 de abril, quando eu tô gravando esse vídeo, essa semana foi uma semana parada pra gente, né? A gente ia resumir a semana toda basicamente na live, que eu tava pretendendo fazer uma live de mais ou menos 2 horas e pouco, com todo o conteúdo teórico da semana, e depois entregar a lista de exercícios para vocês e um trabalho pra gente desenvolver. E eu iria explicar isso. Acabou não sendo possível, e aí hoje estou gravando esse vídeo para corresponder ao que seria teoricamente nossa aula de hoje, de sexta-feira, né? Então, imagino que vai ser um vídeo aí mais ou menos 1 hora e pouquinho, com essa primeira parte de tecido conjuntivo. Quando for na segunda-feira, eu posto para vocês a segunda parte da aula. Quando for na quarta-feira, eu posto a terceira parte da aula. E aí assim a gente vai. Provavelmente ou na quarta que vem ou na sexta, em vez de eu postar a aula, eu vou postar exercício. No momento que a gente tiver acabado esse conteúdo de tecido conjuntivo. Esse conteúdo de tecido conjuntivo é um pouco mais longo, porque ele engloba, na verdade, vários outros conteúdos, vários tipos de tecidos, e a gente acaba pincelando aqui e ali conteúdos que a gente vai ver pra frente. Então, a gente, quando vai falar de tecido conjuntivo, a gente vai falar de tecido conjuntivo propriamente dito, é o primeiro deles, a gente tem 2 tipos, o frouxo e o denso. A gente vai falar de tecido conjuntivo de propriedades especiais, que tem o tecido hematopoético e o tecido adiposo. E depois a gente acaba entrando no tecido... Depois a gente acaba entrando ainda no tecido conjuntivo de sustentação. Que aí a gente vai falar um pouco de cartilagem, de músculos e de ossos. Então é um conteúdo um pouco mais longo. Eu não sei muito bem quanto tempo que a gente vai gastar para passar totalmente por ele. Ao final disso, a gente faz uma lista de exercícios. Quando a gente chegar lá no conteúdo de músculos e ossos, nesse primeiro momento que a gente está falando de tecidos, a gente vai falar das características dos tecidos, como eles se formam, qual que é a fisiologia da ação desses tecidos, função, morfologia, de uma maneira geral. Porém, músculos e ossos específicos de cabeça e pescoço e que estão envolvidos diretamente nas dinâmicas de articulações da boca e suas estruturas anexas, como a própria articulação temporomandibular, a gente vai ver separadamente num capítulo posterior. Então, primeiro eu passo esse tecido, tá uma ordem até um pouco diferente da apostila de vocês. Vocês vão ver lá que depois de tecido epitelial, vocês teriam um sistema nervoso, ou tecido nervoso. Eu gosto de inverter pelo seguinte, vocês vão entender por que à medida que a aula caminha. Abaixo do tecido epitelial, se a gente fizer um corte na pele ou em alguma mucosa, a gente vai ver o tecido epitelial. Abaixo dela, o que a gente tem? Tecido conjuntivo propriamente dito. Abaixo desse tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem uma camada de gordura, de tecido adiposo. E ali naquele meio e abaixo dele a gente vai ter músculos e ossos. Então por isso que eu gosto de fazer essa degradação primeiro. E aí quando a gente chega lá no osso e entende como que isso funciona de uma maneira geral, aí eu vou falar de estruturas específicas que dizem mais respeito pra gente em boca, cabeça e pescoço. Aí é o momento que a gente volta a falar do tecido nervoso, primeiro da sua anatomia e fisiologia, né, seu funcionamento, sua morfologia, e depois a gente vai focar em alguns pares de nervos cranianos que são importantes pra gente. Esses pares de nervos cranianos, eles conversam diretamente com os músculos que a gente vai estudar e, logicamente, com os ossos que a gente vai estudar. A gente não vai estudar ossos, músculos e nervos do corpo todo. A gente vai estudar esses de maior interesse protético. A gente fala de cabeça e pescoço, mas nem é da cabeça e pescoço totalmente. Não, a gente estuda os que estão relacionados mesmo com a boca e que tem uma implicação direta para a prótese. Aqueles que são mais importantes mesmo. Então a ideia é seguir agora, pelo menos na próxima semana, seguir com a aula gravada. Segunda, quarta e sexta eu vou sempre fazer uma chamada lá no grupo do WhatsApp, avisar vocês que tem um conteúdo novo. Vou deixar esse link dessas aulas no YouTube, porque como a gente até já conversou, alguns alunos
às vezes tem um celular com uma capacidade de armazenamento um pouco menor, com dificuldade de acesso à internet constante, e aí eu colocar essas videoaulas lá no Drive, às vezes pode não ser uma alternativa muito boa. No YouTube é mais fácil acesso, o YouTube ele se adapta até a sua conexão, né? Se você está numa conexão melhor, ele lê de repente até em Full HD. Se você está numa conexão um pouco pior, ele vai ler isso com uma resolução menor para você consumir menos dados. Então, gente, dando continuidade, tendo passado esses avisos, vamos dar continuidade e começar com esse conteúdo de tecido conjuntivo. Sobre os avisos, acho que está concluído, né? Toda segunda, quarta e sexta eu vou colocar ou vídeo aula lá para vocês assistirem. Tentem assistir no mesmo dia para não acumular, né? Por exemplo, estou postando hoje, talvez hoje vocês não consigam ver hoje, que é sexta-feira, mas vê amanhã, vê no domingo. Segunda eu vou postar mais uma aula, então tenta assistir mais ou menos no dia. Na quarta eu vou postar mais uma aula, de repente lá na sexta que vem talvez eu vou deixar uma lista de exercícios, e aí quem sabe na outra semana eu já consigo resolver essa questão da live e aí a gente marca a aula ao vivo. Mas eu só vou voltar a fazer a live quando quando eu tiver uma segurança maior que não vai dar problema, porque é chato pra mim, é constrangedor pra mim e é ruim pra vocês dedicarem aquele tempo pra fazer aquilo e de repente aquela coisa não acontecer, como foi na quarta-feira. Então eu vou voltar com a ideia da live quando eu tiver mais segurança pra fazer, pra não correr o risco de dar errado. Por enquanto a gente vai seguindo assim, eu também acho que é possível, né? Dá pra fazer assim. Conteúdo totalmente teórico, né? Não dá pra seguir assim. E quando der a gente volta com as lives. E aí vocês podem deixar dúvidas anotadas. Quando a gente chegar no momento de correção de exercício sobre esse conteúdo, provavelmente a gente vai fazer essa correção numa live também. Como foi aquela live que deu certo. E aí vocês aproveitam para trazer alguma dúvida desse conteúdo, como conteúdo que ficou para trás também. Eu vou tentar dar uma dinamizada na disciplina para ela não ficar tão maçante, só vídeo e exercício, vídeo e exercício. Eu estou pensando numa forma da gente fazer um trabalho. Só que esse trabalho, eu acho que eu ia até passar isso nessa live. Eu acho que a gente vai ter que deixar um pouco pendurado por enquanto, que seria interessante a gente fazer esse trabalho com todo mundo online. Senão fica um pouco mais complicado. Então vamos deixar um pouco mais pra frente. Por enquanto, vamos fazer o esquema das videoaulas. Nós vamos falar de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo inclui uma série de tecidos específicos. O primeiro tipo de tecido que a gente viu foi o epitelial. Lembrando que tecido é um conjunto de células. Conjunto de células que tem a mesma característica, ou que tem características semelhantes, ou que desempenham a mesma função. Então a gente passou um bom tempo da disciplina estudando célula, passou um tempo estudando tecido epitelial, agora já à distância, né? No momento presencial a gente viu célula e viu essa introdução de anatomia e fisiologia, e agora a gente chega no tecido conjuntivo. Vocês vão observar o seguinte, eu já até comentei, né? Que na apostila está numa ordem diferente. Então a gente tem a primeira camada, como se fosse uma capa do nosso corpo e até dos órgãos internos, que é uma casca, né? É o tecido epitelial. Então, pele, nos órgãos internos, mucosa, né? A gente tem esse tecido epitelial. Abaixo desse tecido epitelial, a gente tem o primeiro tipo de tecido conjuntivo, que seria o tecido conjuntivo propriamente dito. A gente tem ainda o tecido conjuntivo, que é um frouxo. É um tecido conjuntivo propriamente dito, é um tecido frouxo. A gente ainda tem um tecido conjuntivo que é denso, que serve principalmente para unir músculo ao osso. Ele é um pouquinho mais denso que esse conjuntivo propriamente dito. A gente vai ver por quê. A gente tem tecido conjuntivo de propriedades especiais e os tecidos de sustentação. Então, em relação às funções dos tecidos conjuntivos, a gente pode observar o seguinte. O tecido conjuntivo tem funções amplas, porque tem características amplas. Eu tenho tecido que está ali abaixo da pele, então ele tem por função sustentar a pele, preencher um espaço, amortecer de impacto. Mas eu tenho um tecido que está mais embaixo, um adiposo, que é reter calor, servir como reserva de energia,
absorver choques mecânicos. Eu tenho tecido que é de sustentação, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido muscular, que tem função de movimento, de sustentação, propriamente dizendo-se, e mais uma série de coisas. Mas, de uma maneira geral, os tecidos conjuntivos eles têm como função dar forma e conectar células e órgãos uns aos outros, dar suportes a diferentes partes do nosso corpo, e além de funções de nutrição, defesa, sustentação e armazenamento de substância. À medida que a gente fala dos tipos específicos de tecido conjuntivo, isso vai ficar mais claro. Então, aqui, os tipos de tecido conjuntivo que a gente tem. O tecido conjuntivo propriamente dito, já vou adiantar, porque a gente não tem tanta coisa para dizer sobre ele, é o seguinte. E aí isso vale não só para o tecido conjuntivo propriamente dito, mas vale para todos os tecidos que a gente está estudando. Eu já disse isso em relação ao tecido epitelial, mas eu acho que nunca é demais repetir. Todo tecido que a gente está estudando, a gente vai observar que eles são compostos por células e por substância intercelular, entre uma célula e outra. No caso do primeiro tecido que a gente estudou, o epitelial, a gente observava que as células são bastante abundantes e fortemente aderidas umas às outras. É característica do próprio tecido epitelial. A gente tem que ter, pensa a pele, a camada externa. Eu tenho que ter todo aquele espaço preenchido e as células fortemente aderidas umas às outras para que aquele tecido não sofra ruptura a qualquer momento, não se desgaste. Por outro lado, a matriz extracelular ou intercelular ela é muito reduzida. Eu tenho pouca substância entre uma célula e outra no tecido epitelial. O tecido conjuntivo propriamente dito, nele acontece exatamente o contrário. A gente tem pouquíssimas células nesse tecido conjuntivo propriamente dito e a gente tem muita substância extracelular, muita substância intercelular, a substância chamada substância amorfa. Então, o que acontece? As células que a gente tem nesse tecido conjuntivo propriamente dito são basicamente fibroblastos. Por que fibroblastos? A gente vai ver agora, de todos esses tecidos que a gente vai estudar, a gente vai sempre ver uma nomenclatura blasto, cito ou clasto no final do nome de uma célula em questão. Por que isso? Blasto, eu já adianto para vocês que é o seguinte: blasto significa aquela que é progenitora, aquela que produz alguma coisa. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem pouquíssimas células, que são esses fibroblastos. Ele tem uma matriz, que é como se fosse um fluido gelatinoso, composto por mucopolissacarídeos. Que são isso? Polissacarídeos, mucosa, que tem uma pequena terminação de uma gordura. Eles são carboidratos grandes, nada mais que isso, açúcares grandes. Então eu tenho como se fosse uma gelatina com esses mucopolissacarídeos, e imersos nesses mucopolissacarídeos eu tenho fibras. Quem produz essas fibras? As células desse tecido conjuntivo propriamente dito. Que células são essas? Fibroblastos. E que fibras são essas produzidas por esse fibroblasto? Principalmente elastina, colágeno e algumas fibras reticulares. Quais são as funções dessas fibras? Dar sustentação e forma a esse tecido conjuntivo propriamente dito. Porque, como eu disse para vocês, eu tenho poucas células e tenho uma predominância nesse tecido de uma substância amorfa, uma substância que não tem muita forma, uma gelatina. Se ela é uma substância amorfa, uma substância que não tem forma, como se fosse uma gelatina, um fluido, o que acontece? Ela é facilmente moldável. Para dar um pouco mais de formato e reter os limites dessa formatação desse tecido, eu tenho fibras colágenas, elastina e algumas fibras reticulares. Então essas fibras têm por função delimitar o formato desse tecido conjuntivo propriamente dito. Tem dois tipos de tecidos conjuntivos propriamente ditos. Um que é frouxo, que é esse que está abaixo da pele. Eu vou mostrar figuras, vai ficar um pouco mais claro. E eu tenho um tecido conjuntivo propriamente dito que é denso. Então, frouxo e denso. Frouxo é esse, porque ele é uma gelatina
basicamente uma gelatina, uma consistência fluida, com poucas células, que são os fibroblastos, e muitas fibras, elastina e colágeno principalmente. Esse é o frouxo, que está abaixo do epitélio. O tecido conjuntivo propriamente dito, denso, é aquele que ele vai ter um pouquinho mais de fibras, por isso que ele é um pouco mais denso, e a composição da substância amorfa, a composição desses mucopolissacarídeos é um pouco diferente, o que dá uma consistência um pouco mais firme para eles. E aí, esse tecido conjuntivo propriamente dito denso é o tecido que vai fazer a ligação entre músculo e osso. É aquela fáscia, aquele ligamento do músculo ao osso. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito é isso. A gente tem tecido conjuntivo de propriedades especiais, temos esses dois aqui, tecido adiposo e tecido hematopoético. A gente vai falar com mais detalhes sobre eles à medida que a disciplina avança. E a gente tem os tecidos conjuntivos de sustentação, cartilaginoso, ósseo e muscular. O muscular a gente vai ver totalmente separado, depois que a gente vê o sistema nervoso. O cartilaginoso e o ósseo a gente vai entender durante o conteúdo de tecido conjuntivo a sua formação, a sua composição. Mais especificamente a anatomia do que nos interessa dos ossos a gente vai ver separado também depois. Então, gente, todos esses tecidos aqui são tecidos conjuntivos propriamente ditos. Para todo tecido, vale a gente pensar, basicamente, a primeira coisa, como que é a composição desse tecido. Todo tecido vai ter célula e substância intercelular, e matriz extracelular. Alguns tecidos têm pouquíssima matriz extracelular. Outros tecidos têm pouquíssimas células. Então, varia muito da característica e da função daquele tecido. Tecido epitelial tem muita célula, pouca matriz extracelular. Tecidos conjuntivos propriamente ditos, eles têm pouquíssimas células. Quem são essas células? Fibroblastos. E muita matriz extracelular. E aí, para a gente pensar nos outros tecidos conjuntivos, vale a mesma lógica. Por exemplo, quando a gente pensa no tecido adiposo, eu tenho basicamente as células do tecido adiposo e um pouco de matriz extracelular. Essas células do tecido adiposo são chamadas de adipócitos. São responsáveis por armazenar a gordura do nosso corpo, grande parte da gordura do nosso corpo. Então, eu até não espero que eu tenha tanta matriz extracelular, né? Ou seja, que eu tenha tanta gordura entre uma célula e outra. Eventualmente, eu posso até ter gordura entre uma célula e outra no momento que essa gordura está sendo encaminhada para dentro da célula. Mas eu não espero que eu tenha tanta gordura fora da célula. Se eu tiver, eu tenho um probleminha aí que a gente vai comentar. Qual que é? Na verdade, eu até já comento, né? Mas a gente vai ver nos slides. Celulite e uma série de outros problemas decorrentes desse acúmulo de gordura fora das células, fora dos adipócitos no tecido adiposo. O tecido hematopoético ele é formado, na verdade, por células tronco mesenquimais, seriam células tronco adultas, que são responsáveis pela formação das células do sangue. As células do sangue, elas não são eternas, a gente não nasce com uma hemácia que vai ficar com a gente a vida toda. Elas são trocadas de tempos em tempos. Umas têm uma vida mais longa, outras têm uma vida um pouco mais curta. Então, o tecido hematopoético é o tecido que é responsável por formar as células do sangue e as células do nosso sistema imunitário, nosso sistema imunológico, das nossas defesas. Tanto a nossa defesa que é inata e inespecífica, quanto a defesa que é específica. E os tecidos conjuntivos de sustentação, se a gente pensar o tecido muscular, a gente tem as células, mas a gente tem muitas fibras, né, e pouca matriz extracelular. Tecido cartilaginoso, a gente tem células. Que células que são essas? Elas são os condroblastos e os condrócitos. Aí já entra esses nomes que eu estou falando, essas células que têm nomes com terminações, com sufixos, que eu quero chamar a atenção, porque dá para aplicar em outros conteúdos. Fica fácil de traduzir isso. Por que isso? Porque a maioria desses nomes vieram do grego, do latim, e ficou assim, né? Então, blasto é aquilo que forma. Cito é considerado como uma célula adulta.
Então, por exemplo, a gente lá no tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem um fibroblasto. Eu não tenho um fibrócito, eu tenho um fibroblasto, que origina as fibras. Mas aqui no tecido cartilaginoso, eu tenho condroblastos, que são responsáveis por sintetizar a matriz extracelular. E aí o que acontece? Eu tenho os condrócitos. Condrócitos é aquele condroblasto que se tornou célula adulta e que está preso ali dentro daquela matriz extracelular, justamente porque essa matriz tem uma característica um pouco diferente da do tecido conjuntivo propriamente dito, que a gente vai ver. Então, por exemplo, qual que é a função do fibroblasto lá no tecido conjuntivo propriamente dito? Sintetizar a matriz extracelular e sintetizar as fibras. Né? As fibras são partes dessa matriz extracelular. Mas, no caso aqui de um tecido cartilaginoso, por exemplo, o condroblasto, que é a célula que vai sintetizar essa matriz é um pouco diferente. A matriz de um tecido cartilaginoso, ela tem também colágeno, ela tem elastina, só que ela tem a adição de algumas substâncias, principalmente de algumas glicoproteínas, que deixam ela mais rígida. E aí o que acontece, por exemplo, qual que é a diferença do tecido cartilaginoso do tecido ósseo? O tecido cartilaginoso, ele tem lá as suas células, ele tem a sua matriz celular, também bastante rica, bastante proeminente, bastante fibras, e essas fibras têm uma composição um pouco diferente do propriamente dito. O que é a diferença, por exemplo, para o tecido ósseo? O tecido ósseo, eu vou ter as células, aí eu tenho 3 tipos de células que a gente vai ver. Osteoblasto, que é a célula que sintetiza aquela matriz. Eu tenho osteócitos, que é a célula que era um osteoblasto, e que se tornou adulto e agora está presa naquela matriz que ela sintetizou. E eu tenho osteoclasto, que é responsável justamente por degradar essa matriz óssea. A gente vai ver tudo isso com mais calma. Mas a gente pode ver o seguinte: as células de cada um desses tecidos aqui, elas são diferentes. E por que elas são diferentes? Elas são diferentes em relação até a sua anatomia, o seu funcionamento, justamente porque elas sintetizam substâncias diferentes. No tecido conjuntivo propriamente dito, eu tenho células que vão sintetizar mucopolissacarídeos para compor aquela gelatina que eu falei para vocês, e vão sintetizar principalmente as fibras, colágeno, elastina, fibras radiculares. Aqui no tecido adiposo não é muito uma questão de síntese, é uma questão de acúmulo de gordura para dentro das células. Tecido hematopoético, sim. Eu tenho células e um pouco de matriz responsáveis por dar origem às células do sangue. A diferença é que essas células são células progenitoras ou células troncos adultas, células mesenquimais. Elas dão origem a uma célula que se matura e se diferencia em outras células do sangue. Tecido cartilaginoso, tecido ósseo, a gente tem a sua célula específica, mas a composição da matriz extracelular é muito diferente. Né? Enquanto eu tenho aqui, por exemplo, no propriamente dito, no tecido conjuntivo propriamente dito, uma matriz que é rica em mucopolissacarídeos, em fibras elásticas e colágenas, e um pouco de fibras reticulares, aqui no tecido ósseo, essa matriz ela é formada basicamente por um mineral, que é o fosfato, que é um mineral à base de fosfato de cálcio, que ele se chama hidroxiapatita. E essa hidroxiapatita, ela se mineraliza, ela se calcifica e se torna dura, resistente. Então, eu tenho assim algumas fibras, assim, um pouco de colágeno, um pouco de elastina, mas eu tenho uma matriz que é calcificada. É a mesma coisa, vocês estão trabalhando com gesso, né? Vocês sabem como que é o gesso. É a mesma lógica que a gente leva pro osso. Ela se torna uma matriz que ela não é permeável, né? Ela é dura, ela é rígida. Mas, por outro lado, ela tem alguma flexibilidade. Não é muito, mas ela tem alguma flexibilidade. E isso permite uma característica para o nosso osso de que ele não se quebre tão facilmente, que ele não seja tão friável. Ele tem um pouco de resistência. Se a gente tivesse no tecido ósseo uma matriz que fosse composta única e exclusivamente por mineral calcificado, né? A hidroxiapatita, que é a base de fósforo e cálcio, o que aconteceria? Nossos ossos seriam muito duros por
porção inorgânica, mas por serem muito duros, eles seriam muito friáveis, muito quebráveis, ainda mais porque a gente executa uma série de movimentos. Então, eles seriam muito quebráveis, muito friáveis. O que permite que esses ossos não sejam tão friáveis, tão quebráveis, é porque além dessa substância inorgânica, dessa matriz mineral de hidroxiapatita, eu tenho nos meus ossos um pouco de fibras, aquelas mesmas fibras, colágeno, elastina, em meio a essa matriz. E isso confere, juntamente com essas fibras, que estão em pouquíssima quantidade, mas eu ainda tenho alguns mucopolissacarídeos ali também, isso confere uma característica de um pouco de flexibilidade, de alguma flexibilidade para esse osso. E essa é a característica ideal. Se a gente pensar que nós somos seres humanos, mamíferos superiores, que executam grandes movimentos, né? A gente se locomove, se movimenta, dança, pula, grita, canta, corre e faz uma série de movimentos. Esse osso, se ele fosse simplesmente duro, ele seria muito friável. Então ele tem que ter um pouco de flexibilidade. Nem tanto. O tecido cartilaginoso, ele não é calcificado. Então ele tem uma certa resistência. Na verdade, ele tem um pouco de calcificação, de mineralização, sim. Mas a característica predominante dele é ainda a composição por fibras. Fibras que são mais densas, que dão essa característica de cartilagem, mas não são totalmente mineralizadas. Quando a gente chega no tecido ósseo, a gente vê claramente que esse tecido ósseo ele tem, por característica principal, ter uma matriz extracelular abundante. Eu tenho poucas células, mas eu tenho uma matriz extracelular abundante, e essa matriz é predominantemente calcificada. Então eu tenho uma substância inorgânica predominante, que é a hidroxiapatita ali calcificada, que confere rigidez, dureza para esse osso. E tem um pouco de substância orgânica, que confere flexibilidade, um pouco de flexibilidade a esse osso, e permite que ele não seja tão friável, tão quebrado. Essa substância orgânica ela é formada pelos mesmos componentes que a gente tem aqui no propriamente dito, porém em menor quantidade. Então vocês podem observar o seguinte: o que diferencia um tecido de outro, e isso vale não só para os tecidos conjuntivos propriamente ditos, mas quando a gente compara com o tecido epitelial, é basicamente o seguinte: o que diferencia tecidos uns dos outros, o que seria? Seria o tipo de célula que o compõe, o tipo de matriz extracelular que o compõe, e qual que é a proporção que eu tenho entre matriz extracelular e células nesse tecido. Isso é que dá essa característica aos tecidos. Mas isso não é pouco, gente, porque a gente tem tecidos no nosso organismo que são totalmente diferentes um dos outros. Mas essa grande variabilidade, ela é devida a essas duas características. Então, esses são os tecidos conjuntivos que a gente vai estudar. Começando pelo propriamente dito, o tecido conjuntivo propriamente dito, eu tenho dois tipos, o frouxo e o denso. O denso, como eu até já disse, né, ele tem basicamente a mesma composição do frouxo, mas ele está localizado especificamente na união de músculos com ossos. Ele faz aquele ligamento, aquela fáscia muscular, ou na cobertura do músculo, né, a fáscia muscular. Onde que o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo está localizado? Aqui a gente tem as células do tecido epitelial, né? Pavimentoso, né? Pavimento vem daquela ideia de tijolinhos empilhados, né? O tecido epitelial é assim. Eu tenho muitas células fortemente aderidas umas às outras, e por isso que a gente sempre faz analogia com uma parede cheia de tijolos ou com um pavimento, onde eu tenho vários tijolinhos, e entre um tijolinho e outro eu tenho pouca coisa. Eu tenho ali um pouquinho de massa, um pouco de cimento. Então eu tenho lá na superfície do tecido epitelial, né? Olha aqui na microscopia, o que eu vejo? As células da camada basal do tecido epitelial e as outras células do tecido epitelial mais velhas, até a superfície. Na superfície eu tenho queratina, se for na pele, né? Se for na mucosa, pode ser que eu não tenha nada de queratina. Pois bem, mas abaixo dessa camada basal, o que eu tenho? Tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo. Então vamos ver a ampliação dela aqui. Tecido epitelial.
Aqui eu tenho a lâmina basal. Lâmina basal é o que vai separar tecido epitelial de tecido conjuntivo. E aí aqui já é tecido conjuntivo. Nesse tecido conjuntivo, vocês estão vendo aqui, ó, esses risquinhos pretos são as fibras. Essas fibras, elas garantem formato, elas garantem sustentação, elas garantem forma. Forma, é a melhor definição. Elas garantem forma a esse tecido conjuntivo. Então eu tenho fibras colágenas, fibras reticulares, mas eu tenho um pouco de fibras elásticas também. O colágeno, ele garante resistência para esse tecido. Fibras reticulares também resistência, mas o que diferencia colágeno de fibra reticular aqui é a localização e, logicamente, a composição. As fibras reticulares estão imediatamente abaixo da camada basal, elas estão imediatamente separando tecido epitelial de tecido conjuntivo. O colágeno ele fica mais espalhado no tecido conjuntivo de uma maneira geral e dá forma, dá sustentação. Porque se a gente está vendo essas linhas pretas aqui, simbolizando o colágeno, o espaço entre elas, que está ilustrado em branco, é até maior, né? O que é isso? O que está nesse branco aqui? Nesse branco é a substância amorfa. A substância amorfa é sem forma. É como se fosse a gelatina de mucopolissacarídeos, né? De carboidratos grandes que tem adições de glicoproteína, de lipoproteínas. Então ele funciona como uma gelatina. Gelatina não tem forma. Para dar forma, eu tenho essas fibras colágenos. Então, esse tecido conjuntivo propriamente dito, em relação à sua morfologia, à sua anatomia, digamos assim, é isso. Ele tem por função preencher os espaços entre órgãos e tecidos. Então, aqui, ó, eu tenho esse tecido conjuntivo propriamente dito, que é frouxo, ele vai estar entre epitélio e aqui embaixo eu tenho um outro tecido, que a gente vai ver agora mesmo. Provavelmente aqui eu tenho tecido adiposo. Na maioria das vezes eu tenho tecido adiposo. Então ele separa dois tipos de tecido e preenche o espaço entre esses dois tipos de tecido. Mas aí vocês podem ficar pensando, mas por que preencher espaço? Ele poderia simplesmente eu ter o tecido epitelial e depois já ter o tecido adiposo. Eu ter o tecido epitelial e já ter um músculo aqui embaixo. Por que preencher o espaço? Acontece que as características do tecido que está aqui embaixo são muitas vezes incompatíveis com esse tecido que está aqui em cima. E tem um outro motivo também. Algumas ilustrações para frente vão mostrar isso. Em meio a esse tecido conjuntivo propriamente dito, eu tenho algumas estruturas bastante importantes. Vocês vão lembrar quando eu mostrar a figura que a gente falou lá na pele, no caso da pele. Uma é o seguinte, aqui no tecido epitelial, por exemplo, eu não tenho vaso sanguíneo que chega no tecido epitelial. Eu não tenho nervos que chegam, embora eu tenha terminações nervosas. Então, o que acontece? Se eu não tenho se eu não tenho vasos sanguíneos que chegam aqui, como que essas células do tecido epitelial elas são nutridas? Como que chegam os nutrientes? Como que chega a glicose? Como que chega o oxigênio para essa célula realizar a respiração celular e ter energia para manter suas atividades? Chega pelo seguinte, eu tenho aqui no tecido conjuntivo terminações de vasos sanguíneos, de arteríolas, de vênulas, né? Arteríola é uma artéria pequena, microscópio. Uma artéria grande, uma veia grande, ela se ramifica em várias arteríolas ou várias vênulas. E aí, quanto mais próximo do tecido, quanto mais próximo das células essas ramificações chegam, mais finas elas são, até para conseguir ter contato com essas células. Então eu tenho assim em gradação. Maior veia que a gente tem no corpo, a veia cava, maior artéria que a gente tem, elas ramificam-se em várias arteríolas, em várias vênulas. Quando eu chego próximo ao tecido, essas arteríolas e essas vênulas se ramificam em vasos sanguíneos que são ainda menores, que a gente chama de capilares. E aí eu tenho capilares aqui. E através desses capilares, é por meio desses capilares que chega a glicose, que chega o oxigênio, que chegam outros nutrientes e que, por outro lado, os dejetos desse tecido, da atividade desse tecido, são recolhidos também. Então, as células do tecido epitelial,
elas são alimentadas, elas são nutridas pelas terminações vasculares que eu tenho aqui, pelos capilares aqui, nesse tecido conjuntivo propriamente dito. Então, esse tecido conjuntivo propriamente dito, além de preencher o espaço e dar suporte ao tecido epitelial, ele vai unir ainda várias estruturas, como no caso do tecido conjuntivo denso, que eu disse para vocês, que vai unir lá músculo, osso, formando os tendões, formando os ligamentos. E ele tem por função ainda nutrir, principalmente tecido epitelial. Certo? Aqui nesse meio desse tecido conjuntivo propriamente dito, a gente ainda tem, por exemplo, glândulas, né? O corpo das glândulas estão aqui. Então, lá no caso da pele, a gente tem glândulas sudoríparas, bulbo dos pelos, e por aí vai. No caso da mucosa bucal, glândulas salivares estão nessa região de tecido conjuntivo propriamente dito. As figuras vão ficar mais claras, gente. Só estou antecipando que eu lembrei disso. Como eu disse, eu gosto de deixar escrito nesses slides, porque eu vou falando, né? Esses slides eu fiz ele pensando numa aula teórica, né? É diferente um pouco a dinâmica. Numa aula teórica presencial. No caso de um vídeo fica um pouco diferente, mas eu gosto de deixar anotado porque eu forneço os slides, né? E aí nos slides vocês conseguem ter essa referência, porque nem tudo tem na apostila, como a gente já conversou extensivamente sobre. Então, composição desse tecido conjuntivo propriamente dito. Uma matriz extracelular que o que mais chama atenção nela são as suas fibras, né? Colágeno, elastina, fibra reticular. E essa matriz, a parte branca dela, é composta por alguns carboidratos associados a lipídios e a proteínas. Além do tecido conjuntivo propriamente dito, eu tenho os tecidos conjuntivos de propriedades especiais. Esses tecidos conjuntivos de propriedades especiais, tem dois tipos deles que são totalmente antagônicos. Primeiro eu vou apresentar o tecido adiposo e depois a gente vai falar do tecido hematopoético. Por que eu vou falar do tecido adiposo primeiro? Porque ele dá liga no que a gente vem falando antes. A gente falou lá da camada mais externa de um órgão, ou até mesmo da gente com um organismo, que é o tecido epitelial. Abaixo do tecido epitelial, eu tenho tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Abaixo do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, eu tenho uma camada de tecido adiposo. Esse tecido adiposo, vou mostrar a figura, né? Ele é formado por essa célula aqui, o famoso adipócito. Qual que é a estrutura desse adipócito? Basicamente, né, o que toda célula de um organismo procarionte tem. Procarionte não, né? Eucarionte. Nós somos seres eucariontes. Eu tenho um núcleo que comanda toda a atividade da célula. Eu tenho, né, essa célula, ela tem uma membrana plasmática que a separa do ambiente externo, logicamente. Eu tenho ali mitocôndrias para realizar atividade celular, retículo endoplasmático, seus ribossomos, complexo de Golgi, muito complexo de Golgi, né, para formar muitas vesículas empacotadoras. Por quê? Porque qual que é a função desse adipócito? Armazenar gordura. E aí eu preciso empacotar e distribuir essa gordura, né? Esse adipócito, que é a célula base do tecido adiposo, ele armazena gorduras num lóculo ou numa vesícula única. É uma célula unilocular. Por isso aqui. Então o complexo de Golgi trabalha bastante nessa célula de forma aqui, ó, fagocitar a gordura, muitas vezes fagocitar, muitas vezes o transporte é de outra forma, mas trazer essa gordura para dentro da célula e formar esse lóculo único de armazenamento de gordura. Então, de 20 a 25% da gordura do nosso corpo, de 20 a 25% está armazenado no tecido adiposo. E isso depende muito do nosso peso corporal, depende muito do nível de gordura que a gente tem. Por isso que quando a gente engorda, as camadas abaixo da pele, na verdade, estão mais cheinhas. Eu tenho aquela capinha ali de gordura mais exacerbada. E o que acontece? Eu tenho, na verdade, não é um aumento do número de adipócitos naquele tecido, eu tenho um aumento da quantidade de gordura armazenada em cada adipócito, certo?
É isso que eu tenho quando eu engordo. Eu aumento a capacidade, aumento a quantidade de gordura armazenada ali. Ele está localizado na pele, numa região que a gente chama de hipoderme. Eu vou mostrar isso numa figura e separar, né? Porque a gente está falando de pele, desde que a gente falou de tecido epitelial, mas é muito importante a gente falar o seguinte: pele não é só tecido epitelial. Da mesma forma que mucosa não é também só tecido epitelial. Elas são compostas, na verdade, pelo tecido epitelial, que é a sua camada mais externa, um tecido conjuntivo, que é ali intermediário, tem por função nutrir essa camada mais externa, onde estão localizadas as glândulas, e eu tenho essa camada embaixo, que é uma camada de gordura, que também é uma reserva de energia. Então, no caso da pele, a pele é um órgão. Se é um órgão, ele não é formado por um tecido, né? Um conjunto de células forma um tecido. Um conjunto de tecidos formam um órgão. Então, no caso da pele, a gente tem lá 3 níveis que a gente vai separar daqui a pouco. Mas vou só terminar de comentar isso aqui. Então, a localização desse tecido adiposo é na hipoderme, né, abaixo do tecido conjuntivo, propriamente dito. E eu tenho um pouquinho de tecido adiposo recobrindo os vasos sanguíneos, o endotélio dos vasos sanguíneos. Função desse tecido adiposo: reserva de energia. Indiscutivelmente, né? Gordura é a nossa reserva de energia. Pode ser que quando a gente engorda, pode ser não, né? Quando a gente engorda, a gente tem uma reserva além do necessário. Quando a gente emagrece, a gente tem uma reserva aquém do necessário. Mas ela tem, ela tem mais algumas outras funções, né? A gordura, de uma maneira geral, essa hipoderme, esse tecido adiposo, ele tem por função promover um isolamento térmico, de forma que a gente não perca tanto calor para o ambiente externo e não sinta as variações de temperatura desse ambiente externo. Como uma boa camada de gordura amortece contra choques mecânicos. E ainda é a reserva da matéria-prima de hormônios, né? A maioria dos nossos, a maioria não, né? Todos os nossos hormônios, eles são sintetizados à base de gorduras, à base de lipídios. E essa gordura, ela é armazenada nesse tecido adiposo. Então ali está a matéria-prima para a síntese desses hormônios. Esse adipócito, aqui a gente viu a ilustração, né? E aqui é um corte, na verdade, histológico, um corte de uma imagem de microscópio aumentado em 400 vezes. Bom, então nessa ilustração que a gente tem aqui, na verdade nesse corte histológico, visto a microscópio, a gente vê aqui, ó, esses glóbulos brancos aqui, né, não são glóbulos, né, mas esses pontinhos brancos aqui são os adipócitos. E eles estão brancos porque eles estão com um acúmulo de gordura, né? Eles têm a gordura toda acumulada ali dentro, naquele unilóculo aqui. Vocês vão ver o seguinte, em anatomia e fisiologia, branco e amarelo geralmente são cores para simbolizar estruturas que são ricamente aglomeradas, ricamente concentradas em gordura. Essas células adiposas, como eu comentei aqui, elas são responsáveis pela produção de hormônios. Essas células, elas acumulam gordura e elas modificam essa gordura. Então, por isso que eu tenho no adipócito também retículo, também mitocôndria exacerbadas, porque elas modificam essas gorduras. Então, a gente obtém lá algum glicerídeo, algum ácido graxo de alguma alimentação. Essas células modificam essas gorduras nas gorduras que a gente precisa para a nossa atividade, para a síntese dos hormônios, para a síntese de triglicerídeos, principalmente, né, que são as reservas, e por aí vai. Bom, então a gente tendo estudado 3 tipos de tecido até agora, né, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido adiposo, dá pra gente entender a estrutura e fechar pelo menos com esse assunto, a estrutura de um órgão, né, que é o maior órgão nosso, que é a pele. A pele, ela é formada por 3 camadas.
epiderme, derme e hipoderme. Epiderme corresponde especificamente ao tecido epitelial, né? A gente tem aqui a camada basal, as células em tijolinhos, né, do tecido epitelial, sendo que aqui eu tenho as mais jovens, aqui as mais velhas, e cobrindo tudo isso, queratina, e além dos anexos da pele, né, os pelos aqui e tudo mais. O que eu tenho aqui? Poros, saída de pelos, essa grande camada de queratina aqui, e algumas terminações nervosas aqui, né? Terminações nervosas para a gente sentir o ambiente. Se está calor, se está frio, alguma agressão e tudo mais. A gente tem a derme, que seria isso aqui. O que eu tenho na derme em relação a tecido? Aqui é tecido epitelial, na epiderme. Na derme eu tenho tecido conjuntivo propriamente dito. Olha aqui, em rosa um pouquinho mais claro e um pouquinho mais escuro, eu tenho aqui o mais claro, a substância amorfa, né, os mucopolissacarídeos que compõem esse tecido conjuntivo propriamente dito. E aí a gente tem algumas ondulações aqui com cores diferentes que representam as fibras. As fibras de uma maneira geral, né? Fibras reticulares, colágeno e elastina. A gente quase não vê fibroblasto. Na verdade, nessa ilustração não tem fibroblasto, né? Que são as células responsáveis por sintetizar essa fibra e essa matriz, né? Essas fibras e essa matriz. O que a gente tem imerso nesse tecido conjuntivo? Por isso que ele é como se fosse uma gelatina. Por isso que ele tem essa composição de matriz como amorfa, né? Sem forma, em que eu posso inserir outras estruturas. E quais são essas outras estruturas que estão inseridas aqui? Glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, folículo piloso, né? A base do pelo. Vocês estão vendo que o pelo aqui, ele é nutrido por vasos sanguíneos. Tudo que está aqui em azul e vermelho representam vasos sanguíneos. Em vermelho, eu tenho representação de vasos arteriais, arteríolas ou capilares, que são mais finos, mas arteriais, né? Sangue que vem do coração em direção à célula. Sangue que é rico em oxigênio e em glicose. Aqui em vermelho, em verde, em alguns lugares tem verde e em alguns lugares azul, né? Nessa figura está em azul. Representa uma veia, ou uma vênula, ou um capilar de uma veia. Sempre esses vasos sanguíneos dessa cor, eles representam o sangue venoso, o sangue que vem do tecido. É um sangue que é rico em gás carbônico e dejetos do metabolismo celular. Então, vermelho, sangue arterial, sangue rico em oxigênio e nutrientes, glicose, por exemplo. E em azul ou em verde eu vou ter o sangue venoso, né, vênulas capilares venosos ou veias, né, que são mais calibrosas, mais grossas, que vão retirar os dejetos, os restos celulares, os restos do metabolismo que estão naquele ambiente ali. Então eu tenho imerso nesse tecido conjuntivo aqui veias, artérias, a base dos pelos, né, o folículo piloso, glândulas sebáceas, né, que produz esse sebo, essa camada de gordura, e chega aqui na superfície da pele para tentar lubrificar essa pele e aumentar a impermeabilização dessa pele, a separação do ambiente interno e externo, né, um isolamento maior. E ainda tem músculo eretor do pelo e mais algumas outras estruturas imersas aqui, algumas terminações nervosas, certo? Aqui, ó. E por aí vai. E, já estava esquecendo. E aí eu tenho aqui a hipoderme, né? A hipoderme, ela tem o tecido adiposo e em meio a ela alguns vasos sanguíneos também. Na verdade, vasos sanguíneos mais calibrosos. Aqui no tecido conjuntivo propriamente dito, na derme, eu tenho vasos menos calibrosos, como vocês estão vendo aqui, né? Cada vez mais finos, até chegar nos capilares. Aqui eu tenho vasos mais calibrosos. E eu preciso ter esses vasos mais calibrosos aqui em meio à hipoderme, que é composta ricamente pelo tecido adiposo. Por quê? Primeiro, esses vasos em vermelhos, né, que seriam as artérias, as arteríolas, dependendo do calibre,
elas trazem a gordura para se acumular dentro dos adipócitos, dentro das células desse tecido adiposo. Por outro lado, em azul eu tenho as vênulas ou as veias, dependendo do calibre, que vai levar embora gordura também, dejetos, restante de material da nutrição desse tecido, certo? E outra coisa, essas veias aqui também, elas vão levar embora gordura que vai ser sintetizada por uma glândula, que vai ser utilizada na síntese de um hormônio por uma glândula, por exemplo. Então eu tenho vasos mais calibrosos aqui na hipoderme por esse motivo, porque eu tenho uma comunicação grande, tanto de gordura chegando quanto de gordura saindo. Gordura chegando é gordura que chega, que foi absorvida vinda da nossa alimentação. Na maioria das vezes, ainda tem alguns outros casos que não. E a gordura que está saindo, muitas das vezes, são os triglicerídeos que são ressintetizados aqui, ou então gordura que está saindo para ser aproveitada por uma glândula e sintetizar, que vai sintetizar o hormônio, por exemplo. Essa hipoderme, né, caracterizada por grande quantidade de gordura armazenada nesses adipócitos e alguns vasos sanguíneos, ela é a camada mais profunda da pele, que vai ser composta então por essas células. E além disso, eu tenho um pouco de tecido fibroso, né, os vasos sanguíneos que a gente já falou, e algum tecido nervoso. Porque sempre amarelinho aqui, ó, quando é fininho, é algum nervo, alguma terminação de algum neurônio, um axônio de algum neurônio, um nervo propriamente. Vamos tratar assim. Por quê? Porque para regular, se tiver alguma coisa errada acontecendo aqui, quem regula a ação, muitas das vezes, são os nervos e os hormônios. Então sempre eu tenho terminações nervosas nessas regiões. E essa hipoderme, né, essa terminação mais profunda da pele, rica em gordura, esse tecido conjuntivo adiposo, ele é um tecido frouxo também, e ele vai estar entre o tecido conjuntivo propriamente dito, que é frouxo, e abaixo dele a gente tem músculos. Então, parte do tecido conjuntivo adiposo ajuda a formar essa estrutura aqui, ó, a chamada fáscia muscular, ou capa do músculo, que é a camada mais externa do músculo e serve como uma proteção externa para esse músculo. Certo? E aí a gente entra numa implicação um pouco mais prática de quando a gente tem uma alteração na permeabilidade dessas células do tecido adiposo e as implicações disso. Então aqui, ó, desse lado eu tenho uma pele que superficialmente e profundamente apresenta-se como com característica normal, caracterização normal. Desse lado de cá eu tenho uma pele com o que seria uma celulite. Nessa ilustração a gente vê uma casca de laranja ao lado da figura da mulher, né? E é justamente isso que representa a celulite. A celulite, ela é uma alteração metabólica de forma que eu tenho um acréscimo, um acúmulo de gordura entre as células do tecido adiposo e até mesmo dentro dos tecidos das células dos adipócitos, e eu tenho muito acúmulo de gordura. E isso é causado principalmente por radicais livres. E aí tem uma explicação de por que esses radicais livres se acumulam aqui nesse local. Então, na verdade, a celulite ela se caracteriza por esse acúmulo de gordura na pele. E aí o que acontece? Normalmente, eu teria gordura entrando e saindo aqui, certo? E se acumulando dentro dos adipócitos, numa situação normal. Se eu tenho, por exemplo, algum fator de risco para celulite, como sedentarismo, o fato de ser mulher após a liberdade já é um fator de risco pela ação hormonal específica que a mulher tem nesse sentido, eu tenho uma chance maior de ter um acúmulo de gordura aqui entre uma célula e outra. E aí o que acontece? Eu tenho uma deformação do tecido adiposo, né, que é a camada mais profunda da pele, e essa deformação
ela leva consequências para as camadas superficiais da pele, de forma que ela deforma o tecido conjuntivo propriamente dito, né? As fibras colágenas que estão aqui, elas ficam deformadas e com isso não conseguem garantir um aspecto linear desse tecido conjuntivo propriamente dito. E aí, visualmente, na pele, eu tenho essas ondulações, como se fosse um formato de uma casca de laranja, um aspecto de casca de laranja. Aqui, ó, eu tenho ilustrado colágeno, principalmente colágeno danificado, né? O colágeno, aquelas fibras perdem seu formato original. Aqui eu tenho ilustrado esse acúmulo de gordura, né? Entre uma célula, um adipócito e outro. E eu tenho comprometido, isso é muito importante também, a microcirculação, né? Circulação sanguínea nessa região, ela fica defasada, ela fica comprometida com esse acúmulo de gordura aqui. Esses vasos sanguíneos que são pouco calibrosos, né? Esses capilares sanguíneos, eles ficam muito obstruídos por essas gorduras e pela ação desses radicais livres. Então, o que acontece fisiologicamente na celulite é isso aqui, né? Eu tenho acúmulo de gordura lá na hipoderme, nesse tecido conjuntivo adiposo, entre uma célula e outra, e até mesmo dentro da célula. Isso gera uma deformação na própria hipoderme, né, no próprio tecido conjuntivo adiposo, que por sua vez gera uma deformação no tecido conjuntivo propriamente dito, que por sua vez, em efeito cascata, gera uma alteração no tecido epitelial na pele. E aí a alteração gerada aqui, como é um efeito em cascata, ele é mais visual aqui. Eu tenho toda uma alteração. Isso fica mais claro aqui. Tá um pouco embaçada essa figura, mas dá pra gente perceber as características, né? Ó, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido adiposo, né? Tecido conjuntivo propriamente dito, tecido adiposo e aí algumas veias, alguns vasos sanguíneos, né? O que acontece? Pele normal, aqui, retinho, 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 né? Eu tenho tecido adiposo que está regular, então eu tenho colágeno, fibras colágenas saudáveis, certo? Eu tenho vasos sanguíneos que também estão funcionando bem. Eu tenho uma derme que é regular, aqui mais algumas fibras. Como consequência, a camada superficial do epitélio está lisa. Agora, olha só, eu tenho um aumento de tecido adiposo. Isso pode acontecer em várias situações. Pode acontecer pelo próprio fato de ser mulher após a puberdade, por uma desregulação hormonal, e essa desregulação hormonal implica em acúmulo de gordura. Pode acontecer também porque eu estou engordando, e porque eu estou engordando, essas células do tecido adiposo, elas não conseguem acumular aquela quantidade de gordura que está chegando para ser acumulada, e muitas das vezes extravasa para fora das células, e as células ficam muito inchadas, e elas ficando muito inchadas, elas ficam deformadas, e elas ficando deformadas, elas deformam, primeiro, colágeno, que está ao redor delas, deformam os vasos sanguíneos, e isso tem uma implicação importante, porque ao deformar esses vasos sanguíneos, muitas das vezes, essas células espremem esses vasos sanguíneos e obliteram esses vasos sanguíneos. E aí eu tenho uma consequência secundária desse acúmulo de gordura aqui. Aquele vaso que está para frente daqui, aquele capilar que é ramificação desse vaso, pode não chegar a seu destino, por exemplo aqui, no tecido conjuntivo propriamente dito, e não mais nutrir aquele tecido conjuntivo propriamente dito adequadamente. Pode ser que não chegue aqui para alguns fibroblastos, ou até mesmo aqui para as células da camada basal do tecido epitelial, glicose e oxigênio suficiente, ou outros nutrientes suficientes. Por quê? Porque aqui, né, todos os nutrientes vão chegar via corrente sanguínea. E como eu tenho lá na camada basal da pele um acúmulo de gordura que é capaz de espremer esses vasos sanguíneos, pode ser que não cheguem em quantidades suficientes aqui esses nutrientes. Esteticamente, a implicação que a gente tem visual é essa que a gente já comentou, né, nesse slide aqui, né? A gente tem alteração, deformação que vem desde a hipoderme, passando pela derme, né, no tecido conjuntivo propriamente dito, e chegando ao tecido epitelial, a camada mais externa da pele. Mas a gente tem essa outra implicação que eu comentei aqui com vocês.
que pode ser, que vai além desse comprometimento estético, né? Esse acúmulo de gordura ele pode gerar alterações não só nas fibras colágenas e no aspecto visual da pele, mas ele pode comprimir, espremer esses vasos sanguíneos e prejudicar essa circulação aqui. E aí eu começo a ter morte celular nessas regiões. Eu começo a ter uma série de alterações nessa região que pode prejudicar a qualidade da pele, né? A pele pode estar bem danificada. Faltar fibra, faltar colágeno aqui e uma série de coisas. Essa microcirculação ela fica bastante prejudicada. Isso aqui tem nos slides, eu não vou gastar muito tempo avaliando visualmente cada característica dessa aqui, não. Mas o fato é que eu tenho graus de celulite de acordo com a evolução dessa celulite. Do tipo 1 para o tipo 4, em que o tipo 1 eu tenho um grau mais leve, mais brando, que eu tenho um pouco de acúmulo de gordura. E o grau 4, no tipo 4, eu tenho um maior acúmulo de gordura. No tipo 1 e no tipo 2 eu ainda tenho uma situação que é muito reversível. Então vamos pensar, eu estou falando de fatores de risco para ocorrência dessa celulite, mas eu não fechei bem isso, né? Eu não amarrei. O que seriam os fatores de risco, né? O que causaria essa celulite? Então eu disse que, por exemplo, o simples fato de ser mulher após a puberdade é um fator de risco. Por quê? Até pela complexidade hormonal que a mulher enfrenta. E como os hormônios são compostos basicamente por gorduras, por lipídios, lipoproteínas, eu tenho essa implicação prática e direta nisso aí. Né? Pode ser que aconteça esse problema da celulite. A prevalência de celulite, de algum grau de celulite, pelo menos essa aqui, ó, é muito alta em mulheres acima de 16 anos. Pode chegar até 90%, dependendo das populações. Além disso, outros fatores de risco. Principal é o fato da pessoa estar engordando, né? Tem muita gordura sendo acumulada ao mesmo tempo, não há espaço para elas. E aí tem aquelas implicações. Outro fator de risco, sedentarismo. Mesmo que a pessoa ela não esteja engordando, não esteja acumulando gordura, o que acontece? A proporção de massa magra dela, né, de massa muscular, se ela é sedentária, ela vai ficando menor. Porque, como eu falo para vocês, ao longo da disciplina, tudo que a gente não usa atrofia. Né? É até uma lógica evolucionista isso. Tudo que a gente não usa vai atrofiando. E é o que acontece? Se a pessoa é sedentária, aquela massa muscular ela tende a ser perdida e acumulada em mais gordura. Um acúmulo de gordura além do que aquela hipoderme, aquele tecido é capaz de acumular, pode gerar a celulite. Então esses dois primeiros tipos aqui, eles são facilmente reversíveis. Então, por exemplo, a pessoa engordou um pouco, não muito, engordou um pouco. Ela consegue, com uma atividade física, queimar carboidrato, né, queimar gordura, consequentemente, e diminuir a quantidade de gordura naquela hipoderme e voltar a ter uma pele normal. Nesses graus mais graves, aí a situação já fica um pouco mais complicada, a deformação é grande. Eu tenho como reverter isso só com uma atividade física e tal? Muitas das vezes não. Só fazendo uma dieta? Muitas das vezes não. Dá para fazer o quê? Uma lipoaspiração, né? Que é basicamente uma drenagem da gordura que eu tenho ali naquela hipoderme que está solta ali. Muitas das vezes eu retiro aquela gordura, mas eu não restabeleço a forma daquele tecido. Então, pode ser que o resultado estético visual ele não seja satisfatório. Falando de tecido adiposo, a gente não pode deixar de falar de uma estrutura que está na face, né? Que está na nossa cabeça, que é um acúmulo natural de gordura que a gente tem, que é a bola de Bichat. A bola de Bichat, ela realmente é uma bola de gordura, em que ela é muito proeminente quando a gente é mais jovem, no bebê, e ela vai se tornando menos proeminente à medida que a gente cresce. Por quê? O bebê, ele tem uma grande reserva de gorduras, não só aqui, mas essa é uma das principais. Nas costas também, ele tem algumas reservas de gordura, porque a gordura ela tem uma função muito objetiva, muito clara no nosso organismo, de ser reserva de energia. No caso da bola de Bichat,
dependendo do contexto cultural, estético, pode ser que se julgue que ela é inadequada, que ela traz uma estética que não é favorável. E aí existe o procedimento, né, da bichectomia, de retirar esse acúmulo de gorduras aqui, né? Aqui um antes, aqui um depois. E em alguns casos extremos, né, na tentativa de se obter um rosto muito fino, né, um padrão que é caucasiano, baseado no fenotipo europeu, você deixar isso aqui totalmente, quase que negativo, né? Retirar totalmente essa camada de gordura. É estética, né? Gente, então tá dando mais ou menos 1h10 aí de aula. Vou parar por aqui. Esse é o conteúdo de hoje, sexta-feira, dia 24 de abril, é 24 mesmo, né? Sexta-feira, 24 de abril. Como se tivesse uma aula mesmo. Na segunda-feira, dia 27, a gente continua. Eu posto um novo vídeo e a gente vai falar do tecido hematopoético, né? Da produção das células de defesa e das células do sangue do nosso organismo. E aí eles vão estar localizados numa outra região que não tem nada a ver com a pele, né? Que a gente estava separando lá tecido epitelial, tecido conjuntivo e o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido adiposo. Eles vão estar numa outra região. Então, fica dessa forma. Na segunda-feira, dia 27, eu posto um novo conteúdo. Na quarta-feira, um novo conteúdo. E aí, quem sabe, mais pro fim da semana que vem ou no início da outra, a gente retoma as lives e continua o conteúdo. Ou então corrige exercício, ou então tira dúvidas. Então, fica assim. Até a próxima.